quarto ano, seja bem-vindo a esta manhã de aula. Estou aqui com o meu lenço de aventureira. Estamos aí encerrando a semana do lenço. Na verdade, eu não vi ninguém de lenço, não tem nenhuma aventureira na minha turma, não acredito nisso. Manda uma fotinha de lenço para mim, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com escreva corretamente, tá certo? Então nós vamos fazer aí algumas atividades e para essas atividades a tia vai passar algumas orientações. Muito bem, nós estamos estudando as palavras, né, os tipos de palavras que formam as frases, os textos. Então nós vimos já o substantivo, que é o nome das coisas. Lembra que se as coisas não tivessem nome ia ficar muito difícil de viver? Então já vimos os substantivos, já vimos os adjetivos, lembra disso? Os adjetivos são as qualidades, as características de determinados substantivos, muito bom. Vimos também os pronomes, lembra? Pronome é uma palavra que vem junto com um nome ou que substitui um nome, né? Eu, ele, nós, me, né? Então, assim, são esses aí alguns dos que nós aprendemos. Nós estamos estudando também já as palavras que expressam ações, como os verbos, vamos até falar disso hoje também. E nós vamos hoje lembrar de mais um tipo de palavra que nos ajuda a nos comunicarmos, que é o artigo. O artigo, ele é uma palavra que vem acompanhando os substantivos. Ele sempre vem acompanhando os substantivos para determinar o substantivo. Então, vamos lá. Ele vem acompanhando e como tudo aquilo que vem acompanhando o nome numa frase, numa oração, é o quê? Ele precisa combinar. Lembra da combinação das palavras? A gente chama isso em português de concordância, não é? Então, se o substantivo ele for no plural, o artigo tem que estar combinando com ele. Então, na verdade, é o artigo quem vai definir pra gente se o substantivo ele é plural, se ele é singular, se ele é um definido ou se ele é indefinido. Então, nós temos os artigos. O artigo definido é aquele que nos mostra que é um especificamente. Então, por exemplo, o menino. Então, não é qualquer menino, é aquele menino. Os meninos não são quaisquer meninos, são aqueles meninos. Então, é um artigo definido, ok? Então, artigo definido eu tenho o menino, a menina, o cachorro, a bola, por exemplo, que pode ser no singular, como eu disse agora, ou no plural. Os meninos, as meninas, as bolas, as flores e assim por diante. Então, se ele vier no plural, o nome também estará no plural. Combinado? E nós temos o artigo indefinido, que ele vem acompanhando o nome, mas ele não define que é aquele específico, pode ser qualquer um dentre vários. Então, por exemplo, um menino chutou a bola e quebrou a vidraça. Então, assim, não é um menino em específico, mas é qualquer um dos meninos que pode ter feito isso. Eu não sei qual menino foi. Um menino. Um menino fez isso. Então, esse uma é o artigo indefinido, tá certo? Uma no singular, uns, umas no plural. Então, nós vamos fazer a atividade da página 9 a respeito do artigo definido e artigo indefinido. Então, lá no Escreva Corretamente, na página 9, a gente vai ter uma parábola. Quem é o meu próximo? Foi uma parábola contada por Jesus. Então, você vai responder, você vai ler esse texto e tem alguns espaços em branco para você preencher. Esses espaços você vai preencher ou com artigo definido ou com artigo indefinido, dependendo daquilo que você perceber que combina com o nome. Mas a dica é essa, tem que combinar com o nome. Olha só, eu vou ler aqui só a primeira partezinha que você já vai entender o restante. Então eu tô na página 9, dá uma olhadinha aí, ó. Quem é o meu próximo? Por tararã, tararã, estrada perigosa. Então eu vou completar por a estrada perigosa. Não ficou legal. Por o estrada perigosa? Parece que não deu certo não. Por estrada perigosa? Não combinou, né? Por uma estrada perigosa? Aí ficou legal. Então aqui eu vou colocar um artigo indefinido
no feminino, ou seja, é uma estrada, tá certo? E aí você vai ver todos os espaços do texto e vai completar. Depois, logo mais, eu vou mandar para você a correção e aí a gente vai poder ler o texto de acordo com a correção, tá certo? Muito bem, a outra parte das atividades que nós vamos fazer hoje, ela vem falando dos verbos, que são as palavras que expressam as ações. É tudo aquilo que torna a vida, né, mais assim movimentada. São as ações, são os verbos, a gente chama os verbos, as ações de verbos nas frases. Então, muito bem, uma ação, nós vimos uma ação contínua nessa semana, não foi? O gerúndio. Então, nós tínhamos até lá, né, uma série de frases para completar. Então, o menino está acampando, o pai e o menino estão caminhando, alguns completaram. Então nós aprendemos o quê? Quando a ação ela é contínua, ela está acontecendo. Agora nessa atividade a gente vai trabalhar com uma ação que já aconteceu, que é o pretérito perfeito do indicativo. Então uma ação que já aconteceu. Nada mais é do que o verbo terminado em u. Por exemplo, correr é o verbo. Se eu quero expressar que a ação de correr, ela já aconteceu e não está mais acontecendo, eu vou dizer como? O menino correu. E vai terminar esse verbo como? Em u. Tá certo? Às vezes, alguns fazem uma confusão quando escuta o som de U no final de uma palavra, porque às vezes acha que pode ser tanto com L quanto com U, não é? A grafia? Pois é, então aqui é uma dica muito preciosa. Quando nós estivermos usando uma ação que já aconteceu e parou de acontecer, nós vamos usar sempre o U no passado, tá certo? Passado ou pretérito perfeito, a gente vai encerrar esse verbo, essa palavra de ação, com U. Então, vocês pensando nisso, vão preencher as atividades da página 10 até a 12. Deixa eu ver se é até a 12 mesmo. Não, é até a 13, ok? E aí, lá tem alguns verbos, algumas ações entre parênteses para vocês colocarem no passado, colocarem uma ação que já aconteceu. Então, a primeira frase, o verbo que tem lá, a letra A do exercício 2, é tornar. Então, você vai preencher com o quê? Tornou. Essa atividade está na página 10, tá? É a letra A do número 2 na página 10. Então, ali vão ter alguns verbos, algumas ações entre parênteses e você vai sempre colocar no passado, uma ação que já aconteceu. E nesse capítulo também, que é o capítulo 4 do Escreva Corretamente, nós estamos falando coisas muito legais sobre invenções. E eu sei que entre vocês tem meninos e meninas muito criativos que costumam inventar muitas coisas. E aqui a gente vai descobrir alguns inventores e as suas invenções famosas. Eu quero te dar uma dica, porque no Escreva Corretamente, muitas tarefas vêm para você colocar o adesivo. Então, para que você não corra o risco de colocar o adesivo e depois tá errado e aí vai tirar, rasga, para não acontecer isso, o que a tia quer? Que no lugar do adesivo você escreva o que você acha que é. Depois da correção, tendo certeza, você vai lá e cola o adesivo. Tudo bem? O que você acha dessa ideia? Eu acho uma boa para o seu livro ficar bem bacana e você não ficar aí errando e depois perder seus adesivos à toa. Então você vai descobrir várias invenções, tem aqui o nome de uns inventores. O primeiro exercício é de ordem alfabética, você vai colocar em ordem alfabética o nome dos inventores. Lembrando sempre que a gente vê a primeira letra e a segunda letra, a terceira se houver repetições, não é? Então, se tiver duas palavras com A, para colocar em ordem alfabética, eu tenho que olhar depois do A segunda letra da palavra. O que vier primeiro eu coloco antes, tá certo? E aí vocês vão ver também as invenções. Então, ao descobrir a invenção, escreve no quadradinho o nome da invenção e depois que a gente corrigir, você cola o seu adesivo. Na página 12, eu quero que você leia comigo algumas invenções curiosas e engraçadas para a gente terminar a aula de hoje. Mas antes de terminar a aula, eu vou te dar um toque. Lá na página 13, você vai precisar colocar os verbos que estão no quadro, no box, tem os verbos, e você vai colocar eles no passado, terminando com U, igual a tia falou agora anteriormente. Então, você vai ter que descobrir
qual é a ação que se encaixa em cada local que está em branco ali na pauta, completar as frases e depois copiar essas frases na pauta de baixo que está em branco fazendo a caligrafia. Olha, eu quero ver muito capricho nessa caligrafia. Lembrando que a técnica da caligrafia é preciso que a letra encoste nas pautas de acordo com as características dela. Faz com muita calma, porque é pouca coisa de caligrafia, tá bom? Então, para a gente encerrar aí a nossa aula, página 12, invenções curiosas e engraçadas. Vocês já ouviram falar de invenções curiosas e engraçadas? Exemplos: suporte de cabeça e pescoço para dormir no metrô, gravata guarda-chuva, chinelo com vassoura e pá embutidos. Estas invenções acima foram tiradas de um artigo com o seguinte título: 19 invenções malucas e engraçadas criadas pelos japoneses. Eles são meus primos em algum lugar aí, porque, né, eu tenho lá, assim, alguma coisinha, né, meu avô era japonês. Então, muito bem, essas são algumas invenções. Aí aqui eu quero muito capricho nessa tarefa também, que vem pedindo para você desenhar o melhor invento, a coisa que você acha que melhor já inventaram no mundo. No outro quadradinho você tem que colocar o pior invento. Tem coisas que realmente fizeram muito mal para a humanidade, inventaram e fizeram muito mal. E no quadradinho 5 você vai criar uma invenção muito bacana. Você vai inventar alguma coisa que se você pudesse fazer, inventar de verdade, você faria. Então você vai desenhar aqui e me contar o que é. Combinado? Então, atividades da página 9 à página 13. E assim nós encerramos a nossa semana de língua portuguesa. Fique aí que daqui a pouquinho tem mais um pouco de orientação para você. Beijo e boa tarefa!